Reflexão do dia. Nós vamos começar esta reflexão através do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, que está no capítulo 9, nos versículos de 1 a 6. E diz assim: reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacode a poeira dos vossos pés. E partiram, pois, e percorriam as aldeias pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Glória a ti, Deus, altíssimo e bondoso. Então aqui tem vários pontos onde a gente vai poder trazer para a nossa realidade, porque o evangelho ele ganha corpo quando a gente traz para a nossa realidade. Não adianta um evangelho que conta uma história, que conta alguma coisa, mas fica lá, pronto a ouvir, tchau, até logo. Não vai adiantar nada, não vai ter transformação, não vai ter mudança, não vai ter uma disponibilidade de coração para ouvir o Senhor. Então, ouvir, né? Escutar, mas não ouvir realmente, não utilizar esta palavra para a nossa vida concreta, de nada vale. Né? Então, Jesus estava dizendo que primeiro ele reúne os 12 apóstolos. Olha, a igreja de Cristo começa muito pequenininha, né? São 12. Ele seleciona no meio daquela multidão 12 e os prepara para a pregação do evangelho. Então já começa aí um ensinamento. Deus escolhe, tira alguns do meio da multidão para serem aqueles que vão portar o sal e a luz do evangelho às outras almas, às outras criaturas. Deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios. Então aqui a gente confirma o que é a existência do mal, do inimigo da alma, que estão nos ares. Os demônios estão nos ares. Eles estão nos ares tentando o quê? Tentando cada alma, porque o objetivo é perder esta alma, perdição. Então tenhamos muito cuidado. Então a palavra quando diz vigiai e orai, é porque não basta só orar, é preciso vigiar. E para curar enfermidades. Então pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte da alma. É a morte da alma. E para evitar que a gente morra espiritualmente, nós temos que combater o pecado, porque o pecado nos deixa doentes. Não só a enfermidade física que a gente percebe, que nós percebemos, né, palpável, mas existe uma enfermidade que está na alma e ela é provocada por quem? Pelo pecado. O pecado é uma desordem na alma. Tudo que leva a uma desordem vai causar consequências negativas. Então, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, a missão dos apóstolos, a missão de cada um de nós que somos batizados na Igreja Católica, é o quê? Somos enviados a pregar o Evangelho de Deus, com as nossas vidas, sobretudo, e a curar os enfermos. Como é que a gente cura um enfermo? Eu sou médico, eu sou uma enfermeira, eu sou uma pessoa que trabalha no campo da saúde? Não. Mas a gente pode curar através do quê? Da nossa oração, do nosso jejum, da nossa adoração ao Senhor, da nossa vida de compromisso com o reino de Deus. Então eu vou curando, eu vou ajudando o mundo inteiro através do quê? Da minha vocação, que é a vocação o quê? A ser filho de quê? De Deus. Disse-lhes, não leveis coisa alguma para o caminho. Ou seja, não se apegue a nada de material aqui.
o reino de Deus não vai precisar disso, desse apego. Eu tenho que levar isso na minha mala, eu tenho que colocar aquilo. Sem isso eu não vou. Nada disso. E aí ele descreve: nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tem as 2 túnicas. Olha aí. Ou seja, o desapego. Não cobiçar em querer levar, em querer ganhar. Não. Vamos propagar o reino de Deus. Vamos propagar. Por quê? Porque a merce é grande e poucos são os operários. Muita gente precisa ser salva. O tempo é curto, gente. O tempo é curto. Se nós, que fomos batizados, não fazemos a nossa parte, muitas almas irão se perder. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Então, eles saíam a pregar o evangelho. Alguns eram acolhidos, né? Em casas de famílias, de pessoas que se abriam ao evangelho, a acolher esse evangelho. Então, ali fique tranquilo, até você deixar aquela localidade. Né? Abençoe aquela família que lhe acolheu, abençoe aquelas pessoas que lhe serviram, que foram canais de graça, da caridade, do amor, né? Para com você. E quando acabar aquele período ali, aquela missão ali naquele local, os abençoe e parta. Então, nós temos, gente, um período. Às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas, situações, e aquilo ali é fonte de graça, mas vai acabar. Tem um período, tem um prazo. Se eu aproveito para mim, para o meu crescimento, o crescimento dos que estão em torno a mim, glória a Deus. Se não, o tempo passa, a graça passa, né? A graça passa e vai para outro lugar. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles sacudi a poeira dos vossos pés. Então, tiveram cidades, tiveram vilarejos povoados, que os discípulos, que os apóstolos chegavam, mas não eram bem recebidos ou não eram recebidos. O que eles deveriam fazer? Eles iam embora, né? Eles iam embora, não foram recebidos. Agora, eles diziam: olha, eu vou embora, mas eu não quero nem levar o pó desta cidade nos meus pés. Não quero. Então, sacudiam. No sentido que simbolizando o quê? Simbolizando que Jesus ali veio para aquela cidade, mas foi rejeitado. Rejeitado. E essa rejeição não fica por ficar. Tem suas consequências na alma. Porque se a salvação chega, a alma fecha a porta e diz: eu não quero a salvação, ela vai ter que arcar com as consequências destes atos. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, eles fizeram que ações foram essas? Ações de pregar o evangelho e ações de curar. Porque quando o evangelho entra, que é a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Jesus, ele entra com força na alma e faz com que as enfermidades do corpo, da alma e do espírito fujam, corram. Porque onde há Cristo, o corpo se regenera, se transforma. Aí você diz: mas já existem tantas pessoas enfermas. Depende, porque existem enfermidades que são próprias para a salvação daquela alma. E existem enfermidades que são frutos do pecado e que precisam ser curadas. Então Jesus libera aquela alma. Ele sabe o momento de liberar. É uma cruz, né? É uma cruz que foi colocada ou para a salvação daquela alma, ou foi fruto das ações daquela alma que gerou uma doença, uma desordem, não só no campo humano, mas no campo espiritual. E aí a reflexão é essa. Nós que somos batizados, temos a missão dos 12 apóstolos, ou seja, levar a palavra de Deus, curar os enfermos. Quanta gente enferma nos olhos, nos ouvidos, na mente, no coração, no corpo físico, na alma.
O Evangelho de Deus tem esta força de transformação. Agora, ele precisa ser propagado. Se eu não falo, se eu não propago o Evangelho de Deus, se eu não digo uma palavra de motivação, às vezes a pessoa precisa de uma palavra de fé. Não é só uma palavrinha bonitinha, motivacional, não é isso. Mas é uma palavra o quê? Que transforma. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela não vai e volta sem cumprir os seus efeitos, sem realizar aquilo para o qual ela foi destinada. Então a palavra de Deus não é qualquer palavra. Tem o seu peso, o peso da salvação, tem o peso de um Deus. Então, quando eu proclamo, eu tenho que proclamar como os discípulos, os apóstolos proclamavam, com poder e autoridade. Mas esse poder é o poder que vem do alto, a autoridade que vem do alto. Mas essa autoridade tem que estar basada em uma vida de coerência, né? Eu vou proclamar a palavra de Deus, mas a minha vida eu toco de qualquer jeito. Então, não tem coerência. As pessoas vão olhar e vão dar risada. Vai dizer, olha, ele está falando uma coisa, mas vive outra. Ela diz que faz isso, mas olha para aí as reações dela. Então, essa coerência, esse equilíbrio, nós precisamos pedir a quem? A Deus, a Jesus, porque nós somos limitados, né? Nós somos humanos, e o humano, sem a graça de Deus, tende a ser só humano. E o humano ele é susceptível a falhas. Então vamos ficando por aqui nesta reflexão maravilhosa, porque Jesus nos dá, ele vem ao nosso socorro, ele sabe o que nós precisamos para cada momento. E neste momento nós precisamos ouvir esta palavra tirada de São Lucas. Até a próxima. Fiat!